Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Alguns acompanham na Bíblia a tradução da CNBB, que é a que nós usamos aqui no Sorrento para Vida. Outros acompanham na Bíblia a tradução da Ave Maria, muito querida também, eu tenho sempre comigo. Então nós podemos hoje aqui no programa acompanhar nas duas traduções. E diz assim a palavra de Deus, versículo 5: Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar, contristou a todos vós. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infligiu. Assim deveis agora perdoar-lhe. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se erais totalmente obedientes. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Leio de novo aqui na tradução da CNBB. E se alguém foi causa de tristeza, versículo 5, não foi para mim, mas até certo ponto para todos vós. Digo isso sem nenhum exagero. Para esse tal, basta a punição por parte da comunidade. Agora, pelo contrário, é melhor que vos mostreis indulgentes com ele e o animeis, para que não venha a consumir-se de tristeza. Por isso eu vos exorto a dardes prova de fraterno amor para com ele. Aliás, foi também para isto que vos escrevi, para experimentar se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Na verdade, já perdoei, se naturalmente tive alguma coisa a perdoar. E assim procedi por causa de vós, sob o olhar de Cristo, para que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente olha para esta palavra e pergunta: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu aqui? Você acha que essa palavra é forte? É que você não leu o que São Paulo escreveu a respeito disso em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Que aqui ele está resolvendo essa questão que ele abriu lá atrás. Anota aí para depois você ver. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Aqui a gente está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. A respeito desse homem que São Paulo está falando aqui, no capítulo 5 do primeiro livro, ele diz: entreguem ele para Satanás. Entregue esse indivíduo para Satanás. Porque o que ele fez, nem entre pessoas sem fé a gente costuma ouvir falar que se faça. E aí São Paulo vai dizendo: fiquei sabendo que entre vocês tem uma pessoa que está tendo relações sexuais com a própria madrasta. Era um caso de incesto. O incesto é um pecado gravíssimo, do envolvimento sexual entre pessoas que têm consanguinidade. Então, se a relação íntima acontece entre familiares que têm o mesmo sangue,
Não vou ficar dando muitos detalhes aqui, mas essa relação é chamada incestuosa. E esta pessoa estava tendo relações não com a mãe, mas com a esposa do pai. E São Paulo diz, e isso é tão absurdo, é uma coisa tão indecente, que nem fora do meio cristão se escuta falar de um absurdo desse. E quando ele diz assim, que esse homem seja entregue a Satanás, isso aí era a excomunhão. Entregar uma pessoa a Satanás é o quê? É declarar que esta pessoa está fora da comunhão com os cristãos. Ela é banida da comunidade cristã. E olha que interessante, gente. São Paulo, ele aponta, quando ele diz isso, né, que ele seja entregue a Satanás, ele diz para que ele sofra na carne e se converta de verdade, para que sofrendo no seu físico, ele não perca a sua alma. E eu fiquei muito impressionado quando eu li essa passagem, porque eu entendi que quando uma pessoa está fora da comunhão com Deus, o diabo põe a mão sobre o corpo dela para fazê-la sofrer. Ela sente no corpo, ela sente na carne. Mas por que o São Paulo fez isso? Porque esse homem estava cometendo um pecado grave que poderia levá-lo ao inferno, e era preciso tomar uma medida para que ele se corrigisse, e não só fechar os olhos para um pecado como esse, assim como para outros pecados graves, sabe? O pecado ele é igual uma peste, é uma praga. Ele pega, ele se espalha. Então, um mau comportamento, ele é contagioso. O pecado, ele é contagioso. E São Paulo ainda faz uma comparação, é igual um pouquinho de fermento na massa. Você vai fazer um pão, né, e usa ali meio quilo de farinha. Você sabe quanto que você usa de fermento? É uma colherzinha. Não chega a 10 gramas de fermento. Você leveda a massa toda. E São Paulo dizia isso. Às vezes um pequeno grupo, uma pessoa, indo pelo caminho errado, vai contaminando todo mundo. Então que esse homem seja posto fora, para que ele mude de verdade o seu proceder, e para que ele encontre a salvação. E o povo fez exatamente como São Paulo havia mandado. Aí agora ele diz assim, retomando essa situação que eu acabei de contar, ele diz, e se alguém foi causa de tristeza, não foi para mim. Ele está dizendo, não foi a mim que afetou, não foi a mim que isso prejudicou. Isso prejudicou vocês. Foi causa de tristeza entre vocês. Feriu o relacionamento de vocês, porque é com vocês que esta pessoa convive. Então não foi para mim, não é? E digo isso sem nenhum exagero. Mas já chega de castigar o homem. Ele que mandou castigar agora fala, para, né? Já deu. Já chega de castigar esse homem. Basta de punição por parte da comunidade. Agora é hora de perdoar. Pelo contrário, né? Vos mostreis indulgentes com ele, para que ele não caia em desânimo, para que ele não sucumba de tristeza, para que não venha a consumir-se de tristeza. Por isso eu vos exorto. Exortar é um incentivo forte, sabe? É uma conclamação. É você pedir para a pessoa fazer, mas fazer, você pede com insistência, e ele diz, eu vos exorto a dar prova de fraterno amor para com ele. Então não é só perdoar. Além de perdoar, dar demonstrações concretas de amor que provem o amor que vocês têm para com ele. Então o nosso perdão, ele precisa ser acompanhado de um amor que se possa experimentar, que se possa provar. Eu não posso dar um perdão, quando eu digo não posso, eu não devo, tá? Eu não devo dar um perdão que só fica no meu coração. Ah, eu perdoei, né? Mas o outro não percebe, o outro não sente, o outro não vê essa demonstração de amor fraterno.
ele diz: não mostrem amor por este homem, porque senão ele vai se despedaçar de tristeza. E aliás, foi também para isso que vos escrevi, para experimentar se sois obedientes em tudo. Então, já que fostes obedientes para castigar, então sejais agora obedientes para perdoar. E ele entra junto e diz: a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Na verdade, já perdoei até, se naturalmente eu tive alguma coisa a perdoar. E assim procedi por causa de vós, sob o olhar de Cristo, para que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. O que é que Satanás quer? Que as pessoas sejam quebradas espiritualmente, que elas sejam moídas interiormente, que elas sejam despedaçadas pela tristeza. O demônio, ele age sempre, todos os dias, para causar tristeza, para entristecer você, para entristecer a mim, para fazer de cada um de nós instrumento de tristeza na vida do outro. Tem uma oração na liturgia das horas, né, nas laudes, que aí quando você termina a liturgia das horas, ali numa certa altura tem as preces. E um dia eu estava lá fazendo a oração e tinha uma súplica que dizia: e que hoje não causemos tristeza a ninguém. Sabe, é uma graça que nós precisamos pedir a Deus. Não é só de não magoar, de não ofender, mas de não ser causa de tristeza para ninguém. Porque pela tristeza, a tentação entra na vida da pessoa para derrubá-la, para destruí-la. E eu lhe digo com toda sinceridade: nenhum de nós é instrumento de tristeza na vida de outra pessoa sem que essa tristeza que a gente causou respingue em nós. Toda tristeza que a gente causa volta para nós pelo menos um pouquinho. Agora você imagina, é como você passar perto de uma poça de lama e receber os respingos por causa de um carro, não é, que passou e jogou lama em você. Bom, um pouquinho, mas se toda hora isso acontece, né, esses respingos, uma hora a gente está totalmente lameado. De tanto a gente causar tristeza para as pessoas, vai respingando na gente, chega uma hora que nós estamos totalmente lameados de tristeza, e aí a gente não sabe por que a nossa vida é triste. Não, é o contrário que Deus quer de nós, sabe? Porque um dos segredos de uma vida longa, um dos segredos de uma vida que produz frutos, é perdoar tudo a todos, todas as noites antes de ir para a cama. Você quer saber um remédio, um santo remédio para libertar você? Aceita a sugestão de um remédio poderosíssimo para desalojar, inclusive, a depressão de dentro da nossa alma, do nosso coração, dos nossos membros. Perdoar tudo a todos, todas as noites antes de dormir. Outro dia eu estava conversando com alguém, e é engraçado como o Espírito Santo vai falando conosco a partir da nossa vida. E ao falar para a pessoa, o Espírito Santo me iluminou para eu entender uma coisa que aconteceu comigo. Porque eu estava falando para ela sobre vida transformada, sobre nascer de novo para Deus, começar uma vida totalmente diferente da que a gente tinha. E ao falar isso, é claro que a gente vai buscando na experiência que a gente teve. E eu me lembrei que em 1989, quando no grupo de oração, numa sexta-feira à noite, primeira sexta-feira à noite, depois da Páscoa de 89, eu estava participando do grupo de oração pela primeira vez, e eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, que mudou tudo na minha vida. E eu fui entender, quando eu estava falando para essa pessoa, como é que isso aconteceu. E eu percebi
que, além da graça que eu recebi desse encontro com o Senhor, foi necessária uma resposta da minha parte para que a minha vida mudasse. E realmente o que aconteceu é que a minha vida floresceu. Sabe quando a semente está encruada, fechada, nada dá certo, você não tem perspectiva de futuro? Eu era jovem, mas eu não tinha perspectiva de futuro. Você pode até dizer, mas você era muito jovem. Só que um mês depois eu também continuava sendo jovem. E a mudança foi da água para o vinho. A minha vida floresceu. Floresceu quando? Como? Ninguém precisou me dizer. Quando nós temos um encontro verdadeiro, um encontro pessoal com Jesus, naturalmente a gente perdoa tudo a todos naquela hora. Naquele dia, com o encontro que eu tive com o Senhor, eu perdoei tudo. Perdoei tudo que aconteceu no meu passado. Perdoei as pessoas estranhas que tinham me magoado, me ferido. Perdoei a mim mesmo pelos erros que eu cometi. Perdoei, posso até dizer assim, não é, a Deus, não por aquilo que Deus me tivesse feito, mas pelos equívocos que estavam na minha cabeça, que eu achava que Deus tinha feito. Mas não foi Ele, foi eu que criei uma mágoa dentro de mim, colocando em Deus a culpa de coisas que Ele não fez. Mas sobretudo, o que foi mais importante é que eu perdoei as pessoas mais próximas de mim. Porque não são os que estão longe, os que estão distantes, os que não têm proximidade afetiva conosco, que nos ferem e nos magoam profundamente. Sabe quem é que tem o poder de nos magoar mais profundamente? É quem nós mais amamos. Porque essa pessoa nos fere de dentro para fora. Porque a pessoa está dentro do nosso coração. Então, o principal perdão passa pelo pai, perdoar a mãe, perdoar os irmãos, perdoar os tios, perdoar os padrinhos. Porque dentro de família acontecem coisas muitas vezes vergonhosas, meu querido. Como esta palavra conta aqui, olha. Você imagina a dureza deste perdão de um pai para um filho que deita-se com a mulher dele. Como tantas vezes a gente ouve a dolorosa história de uma filha que foi abusada por um pai, por um padrasto, por um enteado, por um irmão, por um tio, por um primo. E em geral são pessoas que tiveram acesso pela confiança. Você já foi magoado, ferido, traído por alguém que você confiava? É uma punhalada no coração. É duro demais, é triste demais. E eu te garanto uma coisa: esse perdão é impossível se não for pela graça de Deus. Mas eu também preciso dizer a você que quando nós temos esse encontro pessoal com Jesus, nos é dado uma força e uma libertação que parece que a gente está perdoando coisas que nem aconteceram com a gente. O que era impossível se torna fácil. E esse perdão enche a nossa vida de vitalidade. É um dos segredos para você ter vida longa. Se você quiser morrer cedo e morrer doente, não perdoe. Não perdoe. Não perdoar é você encarcerar a enfermidade dentro da sua alma. Tem gente que nunca se cura, porque está sempre magoado, ferido. A pessoa não perdoa, então a doença não consegue ir embora. Pelo amor de Deus, liberta essa doença para ela sair de você. Abre a porta do cárcere. Como é que eu vou fazer isso, Márcio? Perdoando. Dê o perdão. Sabe, às vezes o outro já sofreu demais, já foi castigado demais, já foi punido demais. Para com o desprezo. Para com a indiferença. Para com a maldade. Para com as palavras picantes, sabe? Aquelas palavras que mordem, sabe? Palavras mordazes. Tem palavra que arranca pedaço. Para com isso. Às vezes a gente não tem coragem de ir lá
e bater na pessoa, né? Fisicamente. Até porque tem consequências se fizer isso. Mas continua batendo na pessoa com palavras, destruindo a pessoa através de palavras. Gente, isso é destrutivo, não só para o outro, é destrutivo para nós. Isso adoece a nossa alma. Você quer viver bem, quer ser feliz, quer ter vida longa? Perdoe. Márcio, nada que eu ponho a mão vai para frente. As coisas nas quais eu me envolvo, eu começo, eu não termino. O que eu faço não dá resultado. Então perdoe. Porque o perdão torna a nossa vida frutífera. Mas perdoar o quê? Tudo. A quem? A todos. E sabe quando? Ainda hoje. E a partir de hoje, todas as noites antes de dormir. Se nós permitirmos que o Espírito Santo nos dê um coração grande, torne o nosso coração grandioso, magnânimo, bondoso. Se nós permitirmos que o Espírito Santo nos dê grandeza de alma, sabe? Faça a nossa alma crescer, nós vamos conseguir perdoar coisas que vão além do controle das nossas emoções. Porque tem coisas que ferem demasiado as nossas emoções. Foi isso que eu quis dizer a você, de um perdão humanamente impossível. Por que tem perdão que humanamente é impossível? Porque o que o outro fez feriu demais as emoções da gente. Partiu o nosso coração ao meio. Nos adoeceu afetivamente. Nós ficamos feridos no íntimo de nós. Então, aquele desejo de perdoar nunca brota, porque a emoção machucada não deixa. Ah, querido, mas se você permitir que o Espírito Santo hoje visite o seu coração, você vai conseguir dar um perdão que vai além daquilo que as suas emoções são capazes de controlar. Inclusive, há situações em que nós precisamos abrir mão das emoções para conseguir perdoar. Se você disser assim, olha, mas eu não sinto vontade de perdoar, nem vai sentir. Se o que fizeram contra você é grave, você não vai sentir vontade de perdoar. Você precisa abrir mão desse sentimento que você quer ter, dessa emoção boa que você está procurando. Quando a coisa estiver gostosa aqui dentro de mim, eu estiver aliviado, em paz, eu perdoo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Se você não abrir mão dessas emoções, ou seja, perdoar mesmo com desgosto, sabe? Tem gente que acha que é gostoso perdoar. É gostoso depois que você perdoou. Mas na hora de dar o perdão, muitas vezes é amargo. É amargo. Mas olha, tem muito remédio que você tem que tomar que é amargo. Ou você toma ou você morre. Tem que tomar um remédio amargo. Lembro quando eu era criança, sabe? Eu passei por uma anemia severa. Era muito remédio. Tinha uns remédios amargos demais. Inesquecível. Nossa senhora, tinha que comer ovo cru. Sabe, o dia que você achar que a sua vida está ruim, come um ovo cru. Você vai ver que ela não estava tão ruim assim. Vai melhorar rapidinho. Bife de fígado cru. Ai, Jesus amado. Eu não sei como é que eu gosto de bife de fígado hoje. Eu gosto. Mas naquela época, aquele negócio cru descendo pela sua garganta. Toda mãe fazia leite de magnésia. Leite de magnésia, não é? Eram as coisas que a gente tomava porque nós precisávamos curar a doença. Eu precisava curar a anemia. Então, querendo ou não querendo, eu tinha que tomar o remédio para o meu bem. Me permita dizer hoje a você que a sua vida precisa que você perdoe, para que você seja curado. Sabe essa cura bonita que você ouve tanta gente testemunhar e que você deseja tanto? Deus não só quer dar essa cura a você, Ele tem essa cura para você, mas é preciso abrir a porta para receber, e a porta que você abre é o perdão que você dá. Então, para algumas pessoas, a capacidade de perdoar, sabe? Quando ela quer fazer isso sem Deus, é um processo que leva a vida inteira, sobretudo quando envolve feridas profundas. E algumas pessoas, porque tentam fazer isso sem Deus, morrem sem perdoar. Algumas jamais perdoam.
porque não foram capazes de se abrir para a graça de Deus. Tem gente que pergunta assim: que diferença faz rezar? Que diferença? Faz toda a diferença. Aí a pessoa diz assim: eu não acho. Claro, nunca rezou. Quando você nunca comeu uma coisa boa, para você não faz diferença comer ou não, você não sabe o que você está perdendo. Mas quando você tem uma vida de oração, você sabe que a sua vida é completamente diferente de quando você reza, de quando você não reza. É na oração que a gente encontra forças para fazer o que sem rezar a gente não consegue, e perdoar é uma delas. Inclusive você pode ir rezando agora e pedindo a Deus agora a graça de dar esse perdão que há tanto tempo você está retendo, não é? E um dos motivos de o perdão ser tão difícil é que muitas pessoas encaram o perdão somente como algo que nós fazemos para o outro, para que a outra pessoa se sinta bem. Eu fiz tudo isso de ruim comigo, Márcio, e eu ainda vou fazer de conta que está tudo bem para ela se sentir melhor. Você não entendeu. Tem muita gente que não entende. Não perdoam porque não entenderam que o perdão é sobretudo a cura de nossas próprias feridas. Não perdoar é manter a alma ferida. E quando eu digo a alma, não é uma coisa insensível, abstrata, irreal. Não. Sabe quando você diz assim: está doendo aqui dentro de mim de uma tal maneira que eu até sufoco. Eu não sei explicar, mas tem um nó aqui dentro de mim, uma vontade de morrer, uma tristeza que eu não sei. É aí a alma. É aí. Sabe quando você fala e você até passa a mão porque parece que está aqui, né? Os judeus, eles entendiam que a alma ficava no pescoço. O fôlego, o sopro, o último sopro. É quando você já viu quando a gente não está bem, a gente começa a sufocar. Alma doente, irmão. Alma doente. Deus te ama tanto, 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 que Ele está cansado de você sofrer à toa. Está na hora de você dar esse perdão para curar seu próprio coração. Sabe, no aprofundamento sobre dons que nós tivemos online, inclusive, por favor me ajude, Paula, depois a gente lembrar de divulgar o aprofundamento que nós vamos ter do dia 20 de novembro até o dia 6 de dezembro, não deixa de esquecer não, tá bom? Nós tivemos um aprofundamento online sobre os dons do Espírito Santo, e a primeira pregação do aprofundamento foi baseada naquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. A quem puserdes as mãos, quando puserdes as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eu tinha explicado, essa pregação eu tinha explicado que muitas curas não acontecem porque a gente não acredita nesta palavra, e porque a gente não acredita, a gente não reza pela pessoa doente. Então não era ainda a pregação sobre a cura, porque a pregação sobre cura física foi a última desse aprofundamento. E eu não sei se a Paula e a Valdene estavam naquela noite, mas o testemunho que chegou antes da pregação sobre a cura foi justamente uma cura física que aconteceu por causa do perdão. Uma mulher, acompanhando o aprofundamento, sentiu impulsionada pelo Espírito Santo a rezar pelo cunhado que estava em coma no hospital. Você se lembra? Ela se sentiu impulsionada porque ela escutou sobre nós cristãos orarmos pelos enfermos. Ela, cristã, nunca tinha pensado em orar pelo cunhado que já estava em coma há meses. Então pegou a irmã dela, a esposa do homem que estava lá, e foram juntas rezar por ele. E ela contou que quando ela pôs as mãos para orar por ele, veio um sentimento de indignidade, e os pecados que ela trazia vieram todos à tona, e ela percebeu que ela precisava pedir perdão a Deus. Então ela, junto com a irmã, fizeram uma oração pedindo de arrependimento, de contrição, pedindo: Senhor, me perdoa. E depois que elas fizeram a oração de arrependimento e pedido de perdão, foram de novo orar pelo homem. Na hora que foram orar, tiveram que parar outra vez,
Porque Deus colocou olha como o Espírito Santo nos guia. Deus colocou no coração dela que ela deveria perdoar aquele homem e pedir perdão a ele. Então a primeira coisa que ela começou a fazer foi a pedir perdão. Perdão, meu cunhado, por isso, perdão por aquilo, perdão, me perdoa por aquela situação. E foi pedindo perdão. Pegou a irmã e disse: peça perdão ao seu marido. E foi feito ali um pedido de perdão entre lágrimas. Quando elas terminaram, começaram a perdoá-lo. E dizendo em voz alta, porque ele em coma, mas elas queriam que ele escutasse. E a equipe médica ali, acompanhando a cena, porque é uma cena inédita, né? Eu te perdoo por isso, eu te perdoo por aquilo. Quando terminaram a oração, ela impôs as mãos, começou a rezar pelo homem, voltou do coma, acordou do coma naquela hora, pelo poder do Espírito Santo que entrou naquele homem enfermo por causa do perdão que foi dado. Se o perdão dado a um homem pode trazê-lo de volta do coma, o perdão que você dá pode ressuscitar a sua alma e devolver a você a vida que hoje você não tem mais. Pode devolver a vida que você está buscando hoje em Deus. Às vezes você está sintonizado no sorrindo para a vida porque você está buscando em Deus uma resposta. Eis a resposta que o Senhor está te dando. Então pouca coisa, sabe, traz tamanha força e tamanha nobreza para o coração de uma pessoa do que quando a pessoa esquece a vingança e ousa perdoar a ofensa. Esquece a vingança, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer com a humilhação? Engole a humilhação. Aceita a humilhação. Jesus aceitou ser humilhado. E será que eu sou melhor do que Jesus para não aceitar a humilhação? Aceita a humilhação. Vence o mal com o bem. Esquece a vingança. Joga fora esses planos que você está fazendo de destruir a pessoa, de retribuir o mal que ela fez. Deixa isso nas mãos de Deus. Mas o que eu vou fazer com essa situação? Essa situação pede justiça. Deixa isso nas mãos de Deus e ouse perdoar. Tenha a ousadia. Seja abusado, sabe, em perdoar a ofensa, porque um dos remédios mais poderosos e mais eficazes que se pode ter é a libertação que vem quando você perdoa um inimigo. Você não sabe o que te espera. E não importa que ele saiba, viu? Quer ele saiba ou não. Então eu te repito, um dos remédios mais poderosos e eficazes que você pode ter na sua vida é a libertação que vem quando você perdoa um inimigo, independente dele saber ou não. Então todo coração precisa ter um cemitério. Você precisa e eu preciso ter um cemitério bem grande dentro de mim, onde nós vamos enterrar as falhas dos nossos amigos. Porque se você não souber sepultar as falhas dos amigos, dos seus familiares, daqueles que erraram com você, você vai viver sem ninguém. Gente, perdoar é enterrar para sempre a falta do outro. Para a gente já ir encerrando, fui pregar um tempo atrás um retiro em Presidente Prudente. Foi também um encontro fechado sobre os dons carismáticos. Nós tínhamos ali mais de 1000 pessoas. E na noite do sábado nós fizemos uma experiência maravilhosa. Já era quase 11 horas da noite, o encontro foi até tarde. Já era quase 11 horas da noite, nós fizemos grupos de 4 pessoas, em que uma se ajoelhava, as outras rezavam por ela. E quando terminou, eu pedi que as pessoas anotassem num papelzinho os testemunhos e trouxessem no outro dia, colocassem numa caixa. E tinha lá um testemunho muito interessante. Ela disse o seguinte: eu estava num grupo de pessoas que não me conheciam, e quando eu estava de joelhos, a pessoa que pôs as mãos sobre mim disse que tinha a imagem da minha mãe entristecida, e eu sem falar com ela e ela sem falar comigo. Essa pessoa não sabia que há mais de 2 anos eu não falava com a minha mãe.
E essa pessoa me dizia: perdoe a sua mãe e diga que você a perdoa. E ela disse que foi muito custoso para ela, mas ela o fez. E quando ela fez isso, se desatou um nó dentro dela. Ela chorou muito, ela perdoou de coração e ela foi para casa determinada a pedir perdão para a mãe. Quando ela estava chegando perto de casa, a mãe estava na porta esperando por ela e veio ao encontro dela para abraçá-la. A oração alcançou a mãe dentro de casa. Eu sou testemunha, eu estava lá. Foram curadas. A cura havia acontecido. Por fim, certa vez um chefe escreveu ao seu general a respeito da execução de um oficial do exército inimigo, no mesmo país, mas era um exército inimigo. E aí o general escreveu para o chefe dele, mandando toda a documentação, porque queria executar o indivíduo, pena de morte. Aí o chefe dele disse: olha, examinei, isso é um documento, viu gente? Examinei pessoalmente todos os documentos deste caso e não vejo que se trate de um caso que mereça execução. Por isso, passo a questão ao Senhor, confiando plenamente que o Senhor general fará o que é justo e correto, apenas pedindo-lhe, meu caro general, que nada faça em represália pelo passado. Nada faça em represália pelo passado. Só o necessário para garantir a segurança no futuro. E lembro-lhe que não está lutando contra um inimigo estrangeiro, mas contra irmãos. E que nosso objetivo não é quebrar o espírito deles, e sim trazê-los de volta à antiga aliança. Pelo amor de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E ele termina dizendo assim: vencer pela bondade, que essa seja a nossa política. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração, e eu digo para você agora, sobre esta pessoa, que se você pudesse, você executava. Porque até muitas vezes dentro do seu coração você imaginou matando essa pessoa. Hoje Jesus está dizendo a você também essa palavra: meu caro, minha cara, nada faça em represália ao passado. Faça somente o necessário para garantir a segurança no futuro. E lembre-se que você não está lutando contra um inimigo, mas contra um irmão. E que o seu objetivo não é quebrar o espírito do seu filho, não é quebrar o espírito do seu marido, não é quebrar o espírito da sua esposa, não é quebrar o espírito do seu pai, da sua mãe, não é destruir a pessoa, e sim trazer esta pessoa de volta para a luz, para a verdade, para Deus, para o amor. Vencer pela bondade. Vença, mas vença pela bondade, porque o perdão deve ser como uma nota cancelada, rasgada em duas, queimada, uma promissória que você queima para nunca mais apresentar. Obrigado, Jesus. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, a graça de darmos o perdão. Nós te pedimos, Senhor, diante desta palavra que fala de um perdão terrível, um perdão difícil, que é o perdão de uma traição, de um filho que se envolve com a mulher do pai, para mostrar que numa situação grave como essa, também o remédio é perdoar. E diante desta palavra, Senhor, eu quero perdoar nesta manhã esta pessoa. Pede ao Espírito Santo para trazer na sua mente, na sua memória agora, na sua lembrança, esta pessoa que você precisa perdoar hoje. Talvez tenha muitas, mas tem uma em especial que você precisa dar o perdão. Esqueça a vingança e tenha a ousadia de dizer agora o nome desta pessoa diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu perdoo esta pessoa por causa de Ti. Mesmo que ela já tenha falecido, diga: eu perdoo esta pessoa. Mesmo que seja uma pessoa muito íntima de você, que tenha te ferido profundamente, diga: eu perdoo esta pessoa, eu liberto esta pessoa e eu abro mão desta vingança que estava dentro do meu coração. Obrigado, Senhor, por nos libertar. Obrigada, Senhor.
ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me